ser breve, na medida do possível, porque eu sei que grandes coisas realmente o Senhor fará hoje. Mas antes de eu iniciar, eu estou vendo aqui algumas pessoas novas, e pela primeira vez eu estou vendo na macro. Não sei se já estão frequentando a célula, mas pela primeira vez estão na macro, e isso é um motivo de muita alegria para nós, não é, gente? Amém. Então, você que é a primeira vez que vem participar aqui da macro com a gente, eu queria que você se colocasse de pé, para que todo mundo te veja, porque para nós... Então sejam bem-vindos. Espero que vocês se sintam muito à vontade aqui conosco, tá bom? Aí eu tenho certeza que grandes amigos vocês farão daqui, viu? Deus os abençoe. Amém? Conseguiu ainda? Espera só um pouquinho, deixa eu ajudar meu assistente aqui. Vamos lá. Hoje eu quero dividir com vocês algo de muito tremendo que o Senhor realizou há muito tempo e continua realizando. Talvez aos olhos naturais nós não vemos muito, mas através de uma visão espiritual eu sei que o Senhor vai revelar a você grandes coisas. E eu queria que você compartilhasse, abrisse comigo aí, Marcos 10. Vocês estão afiados. 46, eu já vou tomar água, porque a boca já está secando. Marcos 10, 46. E nós vamos ler até o 52. Prontos? Posso ler para vocês acompanharem comigo? Amém? Amém? E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Curva a cabeça. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te glorificamos, ó Deus, porque sabemos que a tua palavra é viva. E muito pode a tua palavra em seus efeitos. E eu te peço hoje, Espírito Santo de Deus, que essa palavra seja clara ao coração, aos ouvidos, à mente, ao espírito dos teus filhos. E que ela cumpra o propósito pela qual ela nos foi dada. Pai, em nome do Senhor Jesus, tenha ainda liberdade em nossas vidas. Amém? Esse texto fala de algum dos milagres que o Senhor Jesus realizou, que foi curar um cego, o cego Bartimeu. Eu queria ver aí, saber de você, se você já teve a experiência de ver uma pessoa sendo curada, um cego sendo curado. Alguém aqui já viu um cego sendo curado? Não, mas eu vi uma criança que se curou em 7 dias ela ser curada. Amém, olha, é tremendo. Doença do macaco. Amém. Amém. Tá vendo? A gente sabe que o Senhor faz milagres mesmo. Mas eu sei que tem coisas que às vezes acontecem que não chegam até nós e nós não presenciamos. Mas você
Você consegue imaginar, neste culto aqui, neste tempo que nós estamos tendo aqui juntos, uma pessoa sendo curada de uma cegueira? Como será que essa igreja, que esse auditório ficaria? Em que situação esse auditório ficaria? Quem consegue imaginar? Eu acho que vocês não conseguem não, porque ninguém levantou a mão, então eu vou ajudar vocês. Vamos ver como é que fica quando uma cura acontece? Ouçam isto! Ouçam isto! Outra missão da pescaria! Ouçam isto! O peixe estava engasgado, mas dentro de você! Dentro de você! Um pouquinho antes. 1h20. 1h20. Aí já dá. Vamos lá. Até para ver o milagre, né? Dá um trabalho, mas a gente consegue. Olha aqui, estão trazendo ela! É hoje! Dá para aumentar mais? Está enxergando, levanta ela. Está vendo tudo? Está. Meu Jesus amado, oh aleluia, saiu o problema, saiu o embuchamento, há uma moeda dentro de você, há um tesouro, nós somos vasos de barro, mas há um tesouro de Deus dentro de nós, meu Jesus. Onde está o doutor Ulisses? Doutor Ulisses, está aqui comigo, vem cá. Vem cá. Examine os olhos dela. Ela era cega por completo. Examine os olhos dela. Milagre! Milagres, Jesus. Amém? Quem gostaria de estar nesse culto? Mas vocês estão animados mesmo, hein? Não acreditei, não. Quem gostaria de estar nesse culto? Ou vocês ficaram boca aberta com o milagre? Né? Ficamos surpreendidos com
aquilo que o Senhor fez. E eu queria que você tivesse essa visão do que é uma cura, do que é Deus se movendo na vida de uma pessoa no meio a uma multidão. Esse milagre foi algo testemunhado por muitas pessoas. Mas você sabe que existem milagres que somente é testemunhados pelos anjos do Senhor? E eu queria que você imaginasse agora uma pessoa sendo curada de uma cegueira espiritual, que nasce para o novo, que tem um novo nascimento, que conhece o Senhor Jesus. E eu imagino que muitos de vocês aqui talvez tenham tido essa experiência de ter um novo nascimento, mas nesse novo nascimento, a sua visão espiritual não ser totalmente perfeita. E ela vinha aí com alguns defeitos, com algumas falhas, nas quais será necessário que o Senhor intervenha e traga sobre a sua vida a cura. Também, por outro lado, pode ser que você, quando veio, aceitou a Jesus, conheceu a Jesus, entrou aí nessa nova vida, entendeu muitas coisas com relação à visão espiritual, com o mundo do Espírito, com aquilo que Deus tem para a tua vida, mas com o passar do tempo, algo aconteceu, uma anomalia, um problema, e de repente você perdeu a tua visão. A visão ministerial, a visão do chamado, a visão de propósito, a visão de projeto de Deus para a tua vida. E eu queria te dizer queria que você relacionasse esse milagre de uma cura física para uma cura espiritual, de uma visão espiritual, e os anjos do Senhor celebrando esse dia desta maneira, celebrando, dizendo glórias a Deus, aleluias, porque a visão desta pessoa foi curada, a visão retornou, e hoje ela vai entender tudo aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. Então não importa qual é a sua situação, se é de nascença ou se for um problema na caminhada, com o passar do tempo, com o passar dos anos, mas o Senhor, Ele tem condição de trazer cura nas duas situações. Então hoje Deus, Ele separou este tempo para lhe devolver a visão. E eu sei que o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem essa vontade, tem esse desejo, e Ele vai operar esse milagre na tua vida. E de repente você está aí falando, mas não, eu enxergo bem, estou vendo direitinho, né? O Rogério esses dias me contou a experiência dele quando ele pôs a primeira vez o óculos, né, Rô? Ele achava, ninguém mandou se ele contar, agora eu vou contar todo mundo. Cadê? Mas assim, ele disse, né, Rô, que achava que estava até bem, né? Até estava enxergando. Mas quando ele colocou o óculos, o que aconteceu? O que aconteceu, Rô? Ele enxergou tão bem que nem viu os degraus, né? A primeira coisa que fez foi cair na hora que saiu da loja. Mas percebeu que a visão dele estava precisando, né, de uma restauração. Então, de repente, você está ali dizendo assim, olha, eu estou bem, eu estou entendendo tudo que Deus tem para mim, eu sei o que Deus quer. Mas a palavra do Senhor é muito clara, que quando conhecemos a verdade nos libertará, e não haverá nas nossas vidas mais resistências, argumentos, dificuldades, nada que nos prenda. Seremos realmente livres para servir e adorar ao Senhor. Então, de repente, essa tua visão daquilo que o Senhor tem para a tua vida não está tão clara quanto você pensa que está. Mas Deus quer que os seus olhos espirituais se abram de uma maneira perfeita hoje. E que você possa e passe a ver e entender claramente tudo com relação à tua vinda, à tua chamada, à tua chegada nessa família, que é a família do Reino dos Céus. Como será, então, essa celebração aí dos anjos nesse dia? Eu imagino que quando nós encerrarmos aqui, haverá ainda uma grande festa nos céus, pela vida de todos aqueles que tiverem
cura na sua visão. Queria que você pensasse um pouquinho como é andar cego. Como é viver cego. Que situação, se vocês já conviveram ou tiveram ou passaram algumas horas com uma pessoa cega? Alguém aqui? Não? Lidinha, cadê Lidinha? Lidinha já, né? Tem um casal de amigos, eu já tive o prazer de estar com eles, e ainda nas debilidades todas que eles, dificuldades, limitações que eles têm, eles até que vão bem, mas são limitados, não é, mãe? Tem coisas que são difíceis para que eles façam. Então, uma pessoa sem visão, ela é uma pessoa propensa a erros, a errar. E ela não erra porque ela quer errar. Ela erra porque ela não tem visão daquilo que ela pode, deve, ou tem, ou que precisa fazer. Então, a cura do cego Bartimeu representa estes filhos espirituais que não conseguem ainda ver as maravilhas de Deus para a sua vida porque estão cegos. São pessoas que estão limitadas nos seus problemas pessoais, nas suas dificuldades, nas suas crises, nas suas dúvidas. São pessoas que talvez não veem solução para os seus problemas, para as suas dificuldades, porque a visão está fechada. São pessoas que, por estarem cegos, perdem muitas vezes a voz profética. Eles olham a circunstância de vida, eles olham o contexto de vida, eles olham o problema, eles olham as doenças, eles olham, né, as dificuldades, a porta que não se abriu, o filho que ainda não é uma bênção, e ele começa a achar que aquilo não tem jeito, não tem mais solução, isso se acabou, não tem mais o que fazer, até se entrega, porque ele não tem visão daquilo que Deus realmente pode operar na vida dele. Eu queria que você imaginasse uma pessoa cega. Vamos supor que eu vou pegar um bicho bem pequenininho aqui. Vamos supor que tivesse aqui um elefante e nós trouxéssemos um cego para tatear aí, né, apalpar esse elefante. O que será que aconteceria? Vamos ver aqui, ó. Vamos levar um cego até a pata do elefante. Ele não está vendo. Olha a pata do elefante, o tamanho que tem aquela perna enorme, né? Gigante. O que será que um cego pode imaginar que é aquela perna? Uma enorme coluna, não pode ser? Não é? Redondona, grande, alta, ele não vê o fim. Pode achar que é uma coluna. Se a gente pegar esse mesmo cego e pedir para ele tocar o ventre do elefante, olha o tamanho, ele vai se encostar todo. Ele pode achar que é uma parede. E ainda ele não está vendo o elefante. E se ele tocar a cauda do elefante? Compridinha, não é assim? Tem um pelinho lá na ponta. O que ele pode achar que é? Me ajuda, gente. Uma vassoura, me ajuda, né? A imaginar. Uma vassoura. Imagina o olho fechado, né? Tateando lá o elefante. E se ele tocar a presa do elefante? O que ele pode achar? Que é? Hã? Um lustre? Um lustre, foi isso? Tá bom. O cego é dele, ele pensa o que ele quiser. Não tem problema não. Aquela... Não, um chofar, né? Pra gente que já viu o chofar, a gente vai achar que é. Mas pro cego, de repente, ele acha que é uma adaga, né? Uma espada, que é pontiaguda. A visão de um cego é uma visão de erros, de confusão, né? De não entender mesmo aquilo que está à sua frente. Então, qual que é a moral dessa brincadeirinha aqui, dessa experiência? É que nunca poderemos ter uma descrição correta das coisas se a nossa visão estiver, se nós estivermos sem a nossa visão. Então nós precisamos dela perfeita para que possamos ter essa visão correta. Mas do mesmo modo que Bartimeu teve que desafiar as circunstâncias para receber esse grande milagre de cura, é a mesma coisa que nós também devemos fazer. Porque precisamos desafiar
todas as nossas dificuldades, as nossas limitações, para que a nossa visão espiritual também seja curada. Existem muitos pastores que procuram a MCB, e você já ouviu muitos apóstolos dizerem isso, né? Que eles vêm aqui, eles querem conhecer a visão celular no modelo dos 12. Mas muitas vezes são pessoas totalmente sem visão, que acham que o método vai funcionar, que somente o método funciona. E isso é um grande engano, porque a visão, sem visão, não funciona. Então, a visão celular no modelo dos 12, sem que eu e você tenhamos a visão correta de Deus para as nossas vidas, nunca vai funcionar. Porque se eu não entender o que Deus tem para mim, eu nunca vou conseguir levar algo para qualquer outra pessoa. Amém? Amém? Então, embora o método ajude, sem visão é impossível. Muitos discípulos estão também dentro das células e da igreja, ouvindo muitos ensinos. Quem é que concorda comigo que o que nós recebemos é um alimento muito bom? É um alimento muito poderoso e que causa transformação nas nossas vidas. Mas existem pessoas que têm recebido deste mesmo alimento que você tem recebido, que tem mudado a tua vida, que tem transformado a tua casa, e parece que nada acontece. E por que não acontece? Porque falta visão do que realmente Deus quer para esta vida. Então a visão fica limitada e eles não conseguem avançar. Existem também líderes de célula, né? Líderes aqui, tem líderes aqui, que embora alguém tenha muito claro um dos passos da visão, será de muita ajuda se os olhos espirituais deles estiverem mais abertos. Ainda que eles façam as suas células muitas vezes. Eu sei que tem discípulos fiéis, firmes, que estão aí dizendo assim que para eles terem os seus 12 é fazer a visão celular no modelo dos 12. Eu tenho 12, então já faço a visão. Já estou a visão, já tenho a visão. Outros acham que porque lideraram a célula, já estão cheios da visão. Outros acham porque tem discípulos, já estão avançando na visão. E ainda com tudo isso, estão sem visão. Existem pessoas, você imagina um cego no meio de uma multidão. O que acontece com ele? Para onde? Ele não vai? Bora, vamos embora. Ele não sabe nem para onde ele está indo, mas ele vai. Então existem pessoas dentro da igreja, dentro da visão, dentro das células, dessa forma. Eu estou aqui no meio e do jeito que me levarem eu vou, mas por falta de visão não conseguem avançar. Porque a multidão nem consegue o motivar, porque ele não sabe aonde ele vai chegar. Então, embora cada um desses exemplos aí, e cada uma dessa situação, 12, célula, discípulo, né? Seja parte da visão, se não tiver visão, ela vai ser falha. Ela não vai se desenvolver de maneira integral. Sem visão, não há distinção. Se você não tiver visão, discípulos, se vocês não tiverem visão, líderes, vocês não vão conseguir discernir o que está acontecendo na vida de vocês. Vocês não vão conseguir discernir o que acontece no meio das células de vocês. Porque eu preciso ter visão espiritual para entender por que a minha vida está assim, meio em desordem. Por que eu não avanço financeiramente? Por que eu não consigo conduzir a minha casa? Por que eu não tenho bom relacionamento com meu esposo, com a minha esposa? Por que tudo na minha vida está indo mal? Eu preciso de uma visão espiritual para entender as coisas. Nós não podemos achar que as circunstâncias que nós vivemos são obra do acaso, porque isso não existe na nossa vida. Tudo que nós vivemos faz parte de uma colheita, semeadura e colheita. E sem visão, nós não conseguimos ver o que plantamos e jamais vamos entender o que estamos colhendo. De
discípulos, líderes, sem visão, vocês não vão conseguir discernir por que o discípulo não avança, por que o discípulo não cresce, por que o discípulo não rompe, por que existe argumento, por que existe essa resistência. Nós aprendemos que por trás de uma atitude existe uma história, existe um porquê. Um líder, um discípulo sem visão, ele não consegue entender que aquela atitude que o discípulo está tendo é porque está preso no mundo do Espírito. Porque então precisa de alguém que ore, jejue, guerreie por ele, para que ele consiga se vencer. Ele precisa de pais e mães espirituais que socorram ele. Ainda que eles digam, não é isso que eu quero. Cansei de ver. Contava hoje, não sei para quem eu contava. Vou falar porque eles não estão aqui, mas eles são bem, depois vocês contam para eles que eu contei, que eu falei deles, tá? Eu lembrava da Rose e do Edilson, continua sendo os nossos discípulos lá em Piracicaba mesmo. E eu falava como a Rose me enganava, né? Rose, eu vou aí te visitar. E o que a Rose fazia? Não, hoje não, eu vou viajar. Rose, estou indo aí te visitar. Não, hoje não, estou passando roupa. Rose, vou aí te visitar. Não, hoje não dá porque eu for para não sei aonde. E deu aquela perdida em mim. E eu podia falar, não quer nada com nada. E veio para a igreja, ficou firme, estava na nossa equipe. Só não está na igreja mesmo porque mudou para Piracicaba. Mas continuamos aí com contato e amamos muito eles e sentimos faltas deles. Então, podia ter dito, não quer nada com nada, está com dificuldade, não quer saber não, deixa lá viver essa história. Mas você, discípulo, na sua casa, nas suas circunstâncias, você precisa entender por que as portas se fecharam, não é? Por que nada acontece? Será que eu não tenho colocado Deus em outros lugares na minha vida e não mais em primeiro? Será que essa porta que se fechou não foi Deus que fechou? E se fechou, só Ele pode abrir, Ele abre, depende de você. E quando essa porta se abrir, você tem que ter visão para entender que quem abriu foi Deus. Não foi teu braço, não foi porque você é bom. Porque bom ninguém é, só o Senhor é bom. Então, que a visão espiritual seja aberta hoje, para que você tenha discernimento, que você tenha distinção, que você entenda as coisas que estão acontecendo. E não só tomem elas por naturais, como se fossem coisas comuns e obra do acaso na nossa vida que não são. Então, Bartimeu estava perto de Jericó, e sabemos que Jericó representa uma cidade maldita, para quem não sabe. O Senhor amaldiçoou, depois vocês vão pesquisar, vocês vão ler a Bíblia. Se tiver dificuldade, Senhor Google, coloca lá, história de Jericó, porque Deus amaldiçoou Jericó, já aparece tudo para você. Você tem condição de conhecer essa história. Fica de lição de casa aí, discipulado, tá? Líderes cobrem dos discípulos depois. Então, aí Jesus, então, amaldiçoa Jericó. Então ele diz, maldito o que reedificar Jericó. Então, desde aquele tempo, essa cidade era sinônimo de maldição. E o cego vivia ali, no portão da maldição. Na porta do caminho ruim. Da porta de um lugar que não era bom para ele. E ele estava ali, praticamente se unindo àquela maldição. Esse homem, por causa da sua falta de visão, não podia distinguir entre o formoso e o feio, entre a bênção e a maldição, entre a prosperidade e a miséria. Estou aqui, me deixaram aqui, me colocaram aqui, aqui eu fico, e vou seguindo a minha vida. O que me derem está bom, se não me derem também não tem problema, e eu vou vivendo assim a minha vida. Para um cego, seu mundo é o que o rodeia. Somente aquilo que está ao seu alcance. E, em geral, o seu desenvolvimento é muito limitado. A palavra do Senhor diz que sem visão o povo perece. Algumas traduções, visão é conhecimento. Sem conhecimento, muitas pessoas têm perecido. Então, muitas pessoas estão com a sua visão zerada, porque não buscam a palavra, não oram a Deus, não leem a Bíblia, não conhecem a Escritura, não sabem princípios. E aí fica patinando na vida,
Porque não vive tudo aquilo que Deus tem prometido para viver. Porque não conhece o que é que Deus tem prometido para a minha vida. Eu não vivo porque eu não vi, não entendi e não conheci. Sem visão, dependemos da misericórdia de outro. Então existem muitos discípulos que estão na dependência dos seus discipuladores, dos seus líderes. Então, aconteceu um problema, eu corro para o líder. Claro que você pode correr para o seu líder se você tiver problema e não conseguir resolver. Mas a primeira pessoa que você devia correr, quem é? Quem é? Deus. Quem é? Deus. Deus é a primeira pessoa a quem você deve recorrer. E isso não estou falando para que você deixe de buscar o seu líder de forma alguma. Porque você pode, no momento de desespero, fechar um pouquinho a tua porta, orar a Deus e ainda dizer assim: Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Ainda que eu esteja confusa, ainda que eu esteja sem visão, eu vou até o meu líder, mas usa ele para falar comigo. Então não é a opinião do líder, não é o que o líder pensa que vai causar mudança na minha vida, mas é o quanto Deus usá-lo para te abençoar. Então entenda que quando você buscar, você já deve ter buscado Deus primeiro. Porque eu sei que quando a gente está no buraco, e eu já tive em buraco, já entrei aí em umas cavernas, e lá é difícil a gente ver resposta mesmo. É difícil a gente ter visão, e a gente precisa mesmo do socorro. Mas a gente pode falar com Deus. O cego, ainda que sem visão, ele ouviu a voz de Jesus, ele fez o quê? Filho de Davi, olha, estou aqui. Eu não te vejo, mas eu sei que você me vê. Então você pode até não ver Deus, mas Deus tem te visto. Amém? Então, líderes, vocês precisam ter visão. Porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo, cheios da unção do Senhor, para que quando os seus filhos espirituais buscarem vocês, o Senhor possa ter liberdade para usá-los. Então a visão espiritual precisa estar aberta. Precisa estar aberta, para que vocês consigam auxiliá-los. Amém? Amém? Sem visão, estamos fora do propósito. Este cego estava junto ao caminho. Existe uma grande diferença entre estar junto ao caminho e estar dentro do caminho. São coisas distintas. Junto, eu parei do lado. Está todo mundo passando, todo mundo andando, tudo acontecendo. E eu estou aqui parado. Eu não sigo o fluxo. Eu não acompanho. Eu não participo. Eu estou alheio às coisas que estão acontecendo. Jesus disse: eu sou o... Jesus disse: eu sou o caminho. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Eu sou o caminho. Ele é o caminho. Estar junto no caminho significa que por causa da cegueira sentia-se impotente para se deslocar e mergulhar numa vida com Deus. Existem muitos discípulos com a visão totalmente fechada e não conseguem entender que estar na igreja não significa estar com Deus. Estar na igreja não significa servir Jesus. Estar na igreja e ir à célula não significa ser cristão. O que vai te definir como dentro do caminho, como vivendo a verdade, como vivendo Jesus, um cristão, é você mergulhar neste caminho. É deixar que Jesus seja o seu caminho, que a palavra, que a instrução, que o conselho seja a verdade para a tua vida e você siga essa verdade para que ela faça e tenha efeito em você. Então não pense que estar na igreja, ouvir a palavra que é tremenda, maravilhosa, poderosa, é o suficiente para que tudo aconteça na tua vida. E eu costumo falar em alguns discipulados: pastora, ora por mim, por essa situação. Oro, com certeza eu oro, eu quero ver Deus mudando. Mas eu orar não
vai mudar se você não tomar uma atitude verdadeira. A minha oração vai ser uma oração a Deus, se você não decidir mudar realmente a sua história. Então, se você não decidir clamar ao Senhor e pedir verdadeiramente, Deus, abra a minha visão, para que eu viva realmente uma vida contigo, nos teus caminhos. Eu falo, gente, que o que mais nós queremos não é uma rede só com 1000 pessoas, não. Eu sei que nós vamos viver isso, quem crê? Amém! E aí para mais. Mas eu quero mais de 1000 discípulos com caráter de Cristo, consolidados na verdade, que vivam a verdade. A palavra do Senhor diz que o ministério de Cristo era triunfo. Então, onde o Senhor estava, havia cura, libertação, salvação. E eu quero ver os nossos discípulos, que é, na verdade, os discípulos do Senhor Jesus, aonde andarem, aonde estiverem, dentro das suas células, ministrando essa verdade. Cura, libertação e salvação. Que a sua célula líder seja uma célula cheia da unção do Senhor. E quando você reunir os seus discípulos, você não ministre só um estudo, mas que quando ali eles chegarem, tristes, enfermos, com problemas, a unção do Senhor mude toda a história. Porque nós aprendemos que aquilo que atrai as pessoas não é eu, não sou eu, não é o quanto eu sou bonita, que meu marido acha, né? Então não é o quanto eu sou bonita, ou eu sou legal, né? Não é isso. O quanto eu sou agradável, só ajuda, mas o que realmente vai consolidar as vidas é aquilo que Jesus tem operado através da sua vida. E eu queria que vocês também buscassem essa visão aberta, porque Deus, Ele não está para usar só o seu líder, não é? Ele está para usar a tua vida, tanto quanto a vida do seu líder, e muito mais que ele tem sido usado. O Senhor pode te usar, mas a sua visão precisa ser aberta, para que você consiga enxergar as suas circunstâncias e auxiliar os outros também. Amém? Ai, posso continuar, né? O único modo de manter o caminho é através de uma vida de oração e tendo um relacionamento íntimo com Cristo. Nossos olhos abertos, poderemos ver a clareza da sua luz. E vamos ter relacionamento íntimo, devocional, presença de Deus. A nossa linguagem vai ser uma linguagem de quem conversou com Deus, de quem sabe o que Deus tem a dizer, da resposta de Deus, daquilo que Deus tem a ministrar nas nossas vidas. Mas só sabe disso quem se relaciona com Ele. Clamando por misericórdia. Este homem, quando soube que Jesus estava passando por aquele lugar, levantou a voz clamando por misericórdia. O Senhor disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está lá em Jeremias 33, 3. Então, muitas vezes a nossa falta de visão nos impede de perceber que Deus quer sim ouvir os nossos clamores. Ele quer sim ouvir as nossas necessidades. Eu sei que existem pessoas aqui que pensam assim: olha, essa situação já se estendeu, essa situação já está tão difícil, já está tão complicada que eu acho que não tem mais. Eu já falei tanto com Deus que eu acho que Deus não vai responder mais, porque não aconteceu até agora, então não vai acontecer mais. Mas não é isso que a palavra diz. Não é isso que Deus diz. Deus diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então continue clamando, porque aquilo que você ainda não conseguiu ver, não conseguiu enxergar, hoje o Senhor dará a você essa visão. Você vai entender, e mais do que entender, você vai ter a solução para essa situação em nome do Senhor Jesus. Amém? Então clame ao Senhor. Embora o povo ao seu lado quisesse que ele se calasse, se conformasse com a situação, ele não deixou que ninguém impedisse dele chegar até o Senhor Jesus. Eu queria saber o que é que tem calado a sua voz. O que é
impedido você de chegar até Deus? O que é que tem impedido você de receber o toque do Senhor na tua vida? Que situação tão difícil, tão terrível é essa que tem calado a sua voz? Sua família? É o que eles pensam? É o que eles acham? É a pressão que eles têm colocado em cima de você? Ou realmente é a falta de ver algo acontecendo dentro da tua casa que tem calado a tua voz e tem te feito desistir? São os seus amigos que te criticam, que também te pressionam, que começam a te humilhar? É essa voz que tem te calado? Ou são os seus projetos pessoais, o seu próprio eu, né, o ego, o seu descanso, o seu tempo? O que é que tem calado? A internet, a televisão, o que é que te prende a não ouvir a voz de Deus, a não clamar a Ele, a não buscar o socorro? Preste atenção. Preste atenção, líder. O que é que gasta aí, o que rouba, o que impede o seu tempo de fazer com que você avance mais, que te impede de servir mais, que te impede de consolidar mais? Não permita que a visão seja atrapalhada, que a voz de vocês seja calada. Não permita, líderes, que a tua voz de autoridade seja roubada no meio das circunstâncias. Sabe, o dia que você, líder, tiver que dar um grito e fazer como eu fiz esses dias: olha aqui, seu Leviatã maldito, eu te repreendo e não haja mais na vida desse discípulo. E em 5 minutos tudo estava resolvido. Que você faça isso sem medo, porque o Senhor te deu autoridade. Não é para gritar com vocês, viu? É para gritar com o diabo. Mas é que muitas vezes a gente tem que ouvir para ele ouvir também, porque ele fica ali grudado no nosso ouvido, ó, só falando que não deve, né? E às vezes a gente tem que dar um grito sim. Eu estou contando porque foi isso que eu fiz esses dias, né? E toda vez que a gente planejava algo de tremendo para ministrar, algo acontecia com esse casal, e eu falei: chega, vou dar um basta. E fiquei: Espírito Santo, o que eu faço? O que eu faço, Espírito Santo, nessa situação? Porque não dá mais, eu não aceito mais. E eu peguei o telefone e falei: olha, escuta só o que eu vou te falar. Seu Leviatã maldito, não haja mais na vida do meu discípulo. Chega, vou mudar essa história hoje. E tem hora que você tem que fazer isso, sabe? Chegar lá na tua casa, no teu trabalho, olhar a tua situação e falar: chega, diabo, acabou. Eu entendi, eu enxerguei o que está acontecendo. E eu não aceito mais na minha vida. Hoje foi o último dia. Decreto a tua derrota. E use a palavra de autoridade que Deus tem dado a vocês. Amém? Amém. Vamos lá. Nada mais cala a sua voz. Tem só 5 folhas, tá? Amém. Amém. Brincadeira. A perseverança é fundamental para alcançarmos o milagre e ter a visão restaurada. Então não desista nunca. Nunca desista, ainda que esteja demorando. Quando o milagre chegar, você vai dizer assim: meu Deus, foi rápido, eu nem vi acontecer. E o milagre chegou. Então não desista. Persevere até o fim. Passos para que você recupere a visão. Tem alguém aqui que deseja ter a sua visão recuperada? Meu Deus, eu só vou falar se todo mundo quiser. Tem alguém aqui que deseja recuperar a sua visão? Amém. Então, passos para recuperar a visão. Um dos mensageiros enviados por Jesus disse àquele cego: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Pensamos por um momento no significado dessas 3 palavras, dessas 3 ordens, né, que foi dada a ele, dessas 3 informações. A primeira é: tenha bom ânimo. A resposta desse cego poderia ter sido: para quem perdeu a família, amigos, dinheiro, respeito, desejo de viver, é difícil ter ânimo. De repente você olha a sua situação e você fala assim: você sabe que eu até acredito que pode acontecer alguma coisa, mas se Deus quiser Ele vai ter que fazer, porque eu não tenho mais ânimo para nada. Eu não tenho mais vontade de fazer nada, de buscar,
de lutar, de clamar. Mas a primeira coisa que foi dito a ele: tenha bom ânimo. E se hoje, para que a sua visão seja restaurada, você tenha que se levantar, tenha que acreditar, tenha que tomar uma atitude, eu tenho certeza que é isso que nós vamos ver. Amém? Porque a segunda ordem, o segundo conselho, a segunda orientação que foi dada foi exatamente essa: que você se levante. Então hoje Deus tem um desejo para você, discípulo, que desistiu, que tem desistido, que de repente chegou a crer que não dá mais para tentar novamente, não dá mais para continuar, não dá mais para sonhar de novo. O Senhor diz: olha, ainda existe solução, existe esperança, mas você ainda não viu, você verá. Existem líderes que experimentam a esterilidade ministerial por muito tempo e chegaram a crer que o melhor não é tentar novamente, pois é difícil crer que poderão experimentar o crescimento. Existem pessoas que não acreditam mais no seu chamado, não acreditam mais que Deus separou e escolheu por conta de circunstâncias. E essa é uma grande mentira por conta dessa debilidade da falta de visão. Mas para que o milagre aconteça dentro da sua célula, na sua vida, precisa ser tomado fôlego de novo. Então você precisa ter ânimo outra vez, respirar mais uma vez. Então, para que nós tivéssemos vida, Deus respirou em nossas narinas, não foi assim? Um fôlego de vida. E se hoje alguma coisa aí, pela visão, pela falta de visão, tem morrido, esmoreceu, Deus vai soprar um novo fôlego de um espírito de visão sobre a sua vida, para que você entenda o chamado para você. O segundo levanta-te, o propósito das adversidades é prostrar as pessoas. Então o problema, a dificuldade, nada mais faz conosco do que nos colocar para baixo, do que nos estagnar, do que nos paralisar. Mas hoje o Senhor diz a você que vai pôr um fim à sua aflição. Ela será removida. Eu queria que você lembrasse um pouquinho. Moisés, ao perceber que o exército de Faraó estava atrás dele, o que ele fez? Ele se prostrou diante de Deus para falar: Deus, olha lá, estão vindo todos atrás de nós, o que a gente vai fazer? E Deus diz o quê? Diga ao povo que... Deus disse o quê? Para o povo marchar. Então, dificuldade vem, mas não pode se prostrar. Você não pode deixar ela tomar conta do teu pensamento, do teu coração, das tuas emoções. Você precisa se levantar e marchar. Jó estava vivendo uma situação muito ruim de tribulação, de enfermidade, de tragédia na vida dele. E ele também quis se colocar diante do Senhor, se lamentando, ou de repente se prostrando diante de Deus, tendo ter misericórdia de si mesmo, para que Deus mudasse a situação. Mas o Senhor disse para ele assim: olha, levanta e ore pelos seus... Vocês conhecem essa passagem? Pelo jeito não, né? Quem conhece essa passagem? Jó estava enfrentando muitos problemas. Perdeu família, perdeu dinheiro, perdeu gado, perdeu saúde. E ele vai se lamentar a Deus tudo aquilo que ele havia perdido. Imagina você, não sei qual é a situação que você está vivendo, e aí você chega lá para o teu discipulador e fala assim: tá difícil, eu não aguento mais os meus problemas, estou assim, estou assado, né? Já está queimando até, tanto assado que está. E aí o seu discipulador olha para você e fala assim: olha, faz o seguinte, ora pelos seus amigos, ora por eles. E foi o que Deus disse para Jó: você está com problema, Jó? Você está com dificuldade? Para de olhar para você, Jó. Olha pelos seus amigos, pede por eles. E você sabe o que Deus fez quando Jó começou a orar pela família, pelos amigos, por aquelas pessoas que estavam ao redor dele? Deus retirou dele a aflição. Então você que de repente está sem visão, não entendeu ainda que quando
você se preocupar com o problema do seu irmão, Deus entra e começa a cuidar do seu. Eu vivi muitas vezes isso. Muitas vezes. Quando eu fui olhar o meu problema, porque tem hora que não dá tempo mesmo, né? A gente até fala, precisamos, né, Paulo? A gente precisa sentar, resolver isso, resolver aquilo. E aí vai passando, às vezes a gente não consegue. Quando a gente vai olhar o que tinha que resolver, está resolvido. Porque eu não me prendo, nós não podemos nos prender. Então a falta de visão nos rouba esse propósito. Deus tem te levantado, discípulos, como instrumentos nessa terra, sal nessa terra, pessoas que vão ser abençoadores de outras pessoas. Olha, Deus tem te separado, te escolhido, porque Deus não quer abençoar só você, não. Deus quer alcançar a sua família, Deus quer alcançar os seus amigos, Deus quer alcançar o seu vizinho. Só que enquanto você se lamentar com as suas dificuldades, Deus não vai conseguir cuidar de você. Porque ainda que você vá lá e fala, Deus, eu vou entregar o meu problema. Aí Ele fala, então vai lá trabalhar, vai lá arar a terra, vai lá visitar, vai lá discipular, que eu vou administrando isso para você. Aí você fala, não posso ir lá não, Deus, deixa eu aqui cuidando disso mesmo. E assim você vai levando a sua vida e não sai da dificuldade. Amém? Então hoje a sua visão vai ser aberta e você vai entender que quando você olhar para os lados e cuidar daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, Ele irá cuidar de você. Alguém é melhor para cuidar de você? Possível, né? Ele te chama. Nenhuma pessoa poderá se aproximar de Deus, ao menos que seja chamada por Ele. Entendam bem isso. Se você tem buscado a Deus, se você tem acesso a Deus, se você está aqui, não é porque você definiu assim, mas sim porque Deus te chamou. O texto é bem claro. Ninguém tem acesso a Deus se Deus não chamar. E eu queria que com isso você entendesse quem você é. Você não é qualquer... Deus tem te chamado. Você entendeu? Não é um vizinho, não. Não é uma pessoa que de repente você nem tem muita afinidade que está te chamando, não. Deus tem te chamado. E você só tem acesso a Ele por isso. Você pode agradecer a Deus por isso? Amém. Então, glórias ao Senhor. Não, é para celebrar. Glória a Deus. Isso é graça na nossa vida. O Senhor tem te chamado, te separado, te escolhido. Você é a resposta de Deus para suprir a necessidade espiritual que existe no mundo. Amém. Para que você possa, através da visão, encher o vazio que há em muitos corações. E, por último aqui, atue em fé. Esse cego, Bartimeu, logo que o Senhor chamou, ele levantou e ele lançou de si a sua capa. Deu um salto, levantou e foi ter com Jesus. Ele não ficou lá, será que eu vou? Como é quando te chamam para um congresso, discípulos? Como é, discípulo, quando o seu líder diz para você assim, olha, nós vamos ter um congresso com 4 ministrações que vai mudar a tua visão, a tua mente, a tua história. O que você faz? Você lança a sua capa e dá um salto e vai correndo para o congresso? Quando diz a você, não falte a célula, eu preparei algo, Deus ministrou meu coração, eu jejuei a semana inteira, tem algo de Deus para a tua vida. Você levanta, dá um salto, tira a capa e vai ouvir a palavra? Eu queria muito que vocês entendessem e refletissem isso. Porque de repente você pode estar aí no seu lugar dizendo assim, mas é uma opção. Eu posso não querer vir. Eu posso não estar. É melhor eu trabalhar. Tudo isso tem calado a tua voz profética.
tem roubado a tua visão, tem impedido você de alcançar os milagres. É triste, é muito triste. Eu não quero que seja bronca, tá? Mas que seja para vocês uma orientação, para que vocês não sejam mais roubados, para que vocês não percam mais. Porque eu não sei se você que não veio, também não sei exatamente os teus motivos, e eu acho que os seus líderes devem saber, mas eu não sei se você procurou saber o que aconteceu nesses dias aqui. Porque se você procurar saber, você ia se arrepender muito de não ter vindo. Então não perca tempo com Deus, não é tempo na igreja. Porque às vezes as pessoas pensam, eu vou ficar lá na igreja das 4 às 9 sendo ministrada. Muito tempo, tem tanta coisa para fazer. É o que eu falei. Fique aí fazendo as tuas coisas. Porque Deus está querendo fazer e você não tem deixado. A tua falta de visão tem te roubado de crescer, de avançar, de mudar a tua história. Amém? Amém. Amém, né? Vocês ainda falam amém, né? Vocês ainda falam amém, né? Vamos lá. Deseja a visão. Que queres que eu te faça? Esta mensagem pergunta, e também essa pergunta também é para você. Deus, o autor da vida, o dono de tudo que existe, do mesmo jeito que chegou a Bartimeu, que você está aqui hoje, que hoje você levantou, tirou a capa, correu para cá. Deus está aqui perguntando para você o que é que você quer que Ele te faça. Olhe para o teu irmão e pergunte para ele assim, o que é que você quer que Deus te faça? O que você precisa que Deus faça na sua vida? O Senhor está te perguntando. O cego poderia ter pedido para o Senhor que o Senhor restituísse a ele as finanças dele, porque ele mendigava. Ele vivia do quê? De esmolas. E eu imagino, viu, que teria muito cego que diria assim, não, ó, eu posso continuar cego, mas com o bolso cheio eu vou ser feliz. Tem muito cego que pensa assim, que se tiver muito dinheiro vai ser feliz, ainda que seja cheio de deficiência, ainda que tenha um monte de limitação, ainda que a vida esteja toda bagunçada. Tendo din-din, tá bom. E isso é uma tremenda cegueira. O cego poderia ter dito assim, restitui a minha família então, que aí eu vou ser cego com a minha família e feliz. E que condição esse cego teria de continuar a cuidar da família sem visão? Então vocês percebem que às vezes nós colocamos as urgências na frente das prioridades. E nós queremos que Deus arrume o nosso redor e não conserte a nós mesmos. Então o começo de tudo é você. Fale para a pessoa do teu lado. O começo de tudo. O começo da sua mudança. O começo da tua restauração. O começo da realização dos teus sonhos está na sua visão. Sarada. Amém? Amém. O que virmos no espiritual será reproduzido no natural. Quando entramos na vida do Espírito, entramos no mundo de Deus. O olho humano nunca chegará a ver o que Deus deseja que vejamos. Mas entraremos na dimensão da fé hoje. Amém? Amém. E o Espírito Santo começará a trazer a você imagens claras aí na sua mente. E te inspirará e te motivará a ser um e uma conquistadora. Amém. Amém? Eu vou repetir. Amém. O Espírito Santo vai trazer a você imagens claras aí na sua mente. Não é eu, não é a pessoa do teu lado que fará isso, mas o